Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o senso de prosperidade dentro do que foi dito no último vídeo de que a pobreza não existe. Então esse vídeo eu acredito que vai ser bem rapidinho, só para explicar mesmo a intenção dentro do arquétipo da pobreza, que foi o que eu disse, que pobreza não existe. Então, bom, se pobreza não existe, como que a gente explica a escassez das coisas? Ou como que a gente explica, não necessariamente a escassez, mas é que na minha cabeça já está tão certo de que o que existe é o contrário da escassez, que até para explicar fica um pouco mais difícil. Porque é como se eu não... pelo fato de eu já compreender a mensagem que o arquétipo traz, porque existe uma diferença entre arquétipo e símbolo, né? Símbolo é aquilo que é representado. Então, por exemplo, um logotipo é um símbolo que representa uma marca. Dentro daquele logotipo pode ter algum arquétipo que traz uma mensagem. Então, a mensagem que vem com aquilo, com aquele símbolo, é que é o arquétipo, né? E, por exemplo, mãe. A palavra mãe, quando você fala mãe, o que é mãe? Então, quando você fala a palavra mãe, existem, claro, uma gama de explicações dentro dessa palavra, mas todas elas que representam mãe. Pode ser uma mãe que é uma mãe cuidadora, pode ser uma mãe que seja uma mãe trabalhadora, pode ser uma mãe que seja uma mãe amorosa, pode ser uma mãe tóxica, né? A gente acha que não, mas existem mães tóxicas. Pode ser uma mãe reprimida. É mãe, mas desde que ela tenha aquele... vai afunilando a coisa até chegar no nutrição e criação, né? Então, que vem de mãe. E todos esses arquétipos estão ligados no único arquétipo, que é o arquétipo do todo. Lembra disso? São galhos e folhas e frutos lá daquele arquétipo, tá? Então a gente não pode esquecer disso, que isso é a base para todas as outras explicações que vêm pela frente. Agora, em relação a pobreza que não existe, é assim, para ficar mais fácil para que vocês entendam essa explicação, esse senso da palavra, né, essa filosofia junguiana, digamos assim, é que assim, a única coisa que existe é a abundância. A abundância do quê? De qualquer coisa, inclusive daquilo que não existe. Por exemplo, vamos usar um termo que é um termo que se explica a Deus, por exemplo, né? Que, quando a pessoa fala que Deus não existe, por exemplo, é como se você estivesse... tá tudo bem se você não acredita em Deus, tá, gente? Não tô falando que uma coisa é certa e que a outra coisa está errada, não é isso. Tô querendo só explicar o senso da palavra, o arquétipo, a mensagem carregada ali dentro. Então, Deus, vamos falar que Deus não existe. Aí, quando você fala que Deus não existe, você está... trazendo dentro dessa mensagem o arquétipo de que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. O que está faltando ali? O sentido de que... como que eu posso explicar isso de forma simples? O que não existe? É o calor ou é o frio? Um dos dois existe, o outro não existe. O outro é só a outra extremidade do arquétipo. E Deus é a mesma coisa. Então vamos falar do calor. Para você entender essa questão de que Deus não existe, vamos falar do calor. O que não existe, na verdade, é o frio, né? Porque o calor está lá. Se o calor está menos, ele começa a ficar frio. Mas o frio, necessariamente, ele não existe. Ele é só a outra extremidade, a outra polaridade do arquétipo. Então, se você estiver num ambiente frio, na verdade não é que o frio está ali, é que está faltando calor. Então, essa escassez do que está faltando o calor, na verdade, é uma abundância da necessidade do calor. Então, há uma abundância da necessidade do calor, por isso que não tem calor. Mas o que existe é o calor, não é o frio. O frio, você só vai sentir o frio na ausência do calor. E não é que o frio está ali, é que o calor não está. Então você sente a outra extremidade do arquétipo. A mesma coisa é com Deus. Então quando você fala, Deus não existe, né? Não é que Deus não está ali, não é que Deus não existe, é que
existe uma abundância da escassez de um ser criador, né? Que aí nós estamos falando da figura Deus, do arquétipo Deus, e não do arquétipo da criação, porque Deus é um arquétipo que está dentro do todo. Então a gente tem que lembrar disso. Mas, só para você entender. Então quando alguém fala assim, olha, Deus não existe, na verdade essa pessoa, ela está sentindo a presença da falta ou a presença da abundância da falta de uma entidade, digamos assim. Então é a outra extremidade. Então se Deus está ali, você não sente essa escassez. E aí é claro que você vai sentir que Deus está ali e que existe um Deus, por exemplo, tá? Se essa for a sua crença. A mesma coisa com o calor. Então se você sente o calor, você não vai perceber que não existe, que não está calor ou que está frio. Né? Essas formas de comunicação são formas que a gente cria para poder se comunicar. Para falar, por exemplo, tá frio. Né? Está frio significa que o calor não está aqui. Inclusive, quando você vai estudar dentro da física, você entende que o frio só existe quando o sol está longe. Então, na verdade, o calor que foi para longe. Né? Então, se o sol no inverno, por exemplo, lá no Canadá, né? Lá no Canadá, o polo, o sol fica mais próximo do polo no verão. Então é muito quente, e é assim, extremamente quente, chega a fazer quase 50. Esse ano fez 50 graus, inclusive, lá no Canadá. Muitas pessoas morreram de calor. Então, porque o sol estava ali perto. Aí, no inverno, o sol vai para um pouco mais longe. E aí, não é que o frio chegou, é que o calor saiu. Então essa é uma explicação olhando dentro da ciência, né? Então, dentro da física. A mesma coisa acontece no mundo da abundância e da pobreza. Então, a pobreza, ela não existe. O que existe é a necessidade da abundância, da prosperidade, da riqueza que não está ali naquele momento. Né? Então, se ela não está ali, o que está ali? Não é a pobreza, porque a pobreza não existe. É a abundância da necessidade da riqueza. E aí o grande lance, o grande problema que pega na cabeça das pessoas é que as pessoas têm essa tendência de achar que a abundância e a prosperidade estão conectadas com o dinheiro. E o dinheiro, ele é só a materialização de uma energia financeira. Né? Então é a materialização de uma energia financeira. O dinheiro em si, ele não é arquétipo de riqueza, não é arquétipo de prosperidade. Então, que é uma coisa que muitas pessoas, assim, 99% das pessoas acham que, a gente até vê isso muito no Facebook, né, às vezes tem umas fotos, assim, de um monte de dinheiro, se você compartilhar isso aqui, você vai ser abençoado pelo arquétipo da riqueza. Não. A menos que você esteja falando em termos de matéria, mas daí nós não estamos falando da mesma coisa. Né? O intuito do desenvolvimento espiritual, emocional e mental não é de ficar rico materialmente, é de ficar próspero, é de entender esse senso da riqueza. E quando você entende esse senso da riqueza, o dinheiro não significa absolutamente nada. E é daí que vem aquela frase de que dinheiro não traz felicidade. Não significa que a pessoa não quer ter dinheiro, não é isso. É que a pessoa entendeu que o dinheiro em si, o material, a matéria, né? O ouro, a riqueza material, ela não é ela quem vai trazer a coisa, que vai fazer com que a coisa aconteça. Por isso que eu disse no vídeo anterior sobre o cafezinho que você senta às vezes lá com uma pessoa que você ama e toma um cafezinho num copo de requeijão e que é um momento assim maravilhoso, que você ri, que você se diverte e que é um momento rico. É um momento rico, que não tem nada a ver com dinheiro. Porque se você tivesse dinheiro, talvez estaria tomando um café numa xícara de porcelana, sei lá, Ming, caríssima, que eu nem sei como que é, mas eu sei que existe. Então, enfim, percebe a diferença? Então, existem muitos níveis, nuances de explicações, e todas essas explicações vêm para um senso de comunicação, para que as pessoas possam se entender e se expressar melhor. Então, né, existem, por exemplo, quando você pega o arquétipo, né, o arquétipo da riqueza, por exemplo. O arquétipo da riqueza. Quando você fala riqueza, o que vem na cabeça? Então, é o que vem na cabeça que é o arquétipo. Não é a palavra riqueza. Não é o dinheiro, o ouro, a matéria, a casa, o carro, o apartamento. Não é isso. É o senso da palavra riqueza. Aquilo que é arquétipo. Entende? O dinheiro, ele é um símbolo. Então, a moeda é um símbolo. Então, quando você pega uma moeda na mão, por exemplo, ela é o símbolo da materialização do arquétipo da riqueza. Mas é só na área financeira.
E essa área financeira, que é o grande lance aqui, é a mais superficial de todas. Porque não adianta você ter dinheiro, ouro, riqueza e você não ter o espírito da abundância. E quando eu digo da abundância, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos falando da abundância, da prosperidade positiva. Porque existe a abundância da prosperidade negativa. Lembra que pobreza não existe. Então a pessoa, ela tem, e às vezes, quando a gente faz a leitura dos arquétipos, tem pessoas que têm o arquétipo da prosperidade. E aí a pessoa fala, ai, que bom, então eu vou fazer muito dinheiro. E você percebe que você está falando às vezes com uma pessoa que ela não consegue lidar com dinheiro de forma positiva. Então assim, tudo na vida dela é uma bagunça, a vida financeira é uma bagunça, ela não consegue ajudar ninguém, ela não consegue se ajudar, ela não consegue fazer absolutamente nada da vida financeira dela. E às vezes é a pessoa que trabalha assim 2, 3, 4 empregos, não tem folga, trabalha que nem uma condenada e não consegue ter uma vida ajustada. Por quê? A pessoa tem o arquétipo da prosperidade, da abundância e da riqueza, só que é no lado negativo. Então a pessoa, tudo que ela toca vira assim uma abundância extrema, inclusive as coisas ruins. Então, por exemplo, o foco dela, ao invés de ser na prosperidade financeira e se organizar e ser uma pessoa organizada e colocar as coisas em ordem, o foco é o contrário. É nas contas, no que precisa correr atrás, no que precisa comprar, no que precisa consertar. Então você percebe que o foco da pessoa é sempre nas coisas negativas. E assim, não tem nada errado em realizar, perceber que existem coisas que precisam de conserto, que precisam, né? A gente, aliás, tem que fazer essa análise, olhar, olha, não, isso aqui tá quebrado, assim que eu conseguir eu vou fazer isso aqui, e vai fazendo as coisas aos poucos. Mas o mais importante disso tudo é você se levantar e fazer a coisa acontecer. Não posso fazer o grande, então vamos fazer o pequeno, começa de pequenininho. As grandes transformações na vida das pessoas, elas começam com um tijolinho, né? Como qualquer uma casa que você constrói. Para você construir uma casa, você não chega lá, hoje eu vou construir uma casa e amanhã a casa já está pronta. Não é assim que funciona. Você começa de um tijolinho, coloca outro tijolinho, faz ali a argamassa e assim por diante, até a casa ficar pronta. Assim são as nossas conquistas na vida, né? E esse toque de eu vou me organizar, vai fazer com que as pessoas muitas vezes te olhem de forma diferente, inclusive o teu próprio meio ali, às vezes amigos e família próxima ali. Porque o que acontece? Pensa agora, esquece tudo que eu acabei de falar e pensa na pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, quem está em cima são as pessoas mais evoluídas, quem está embaixo são as pessoas menos evoluídas. E mais evoluídas, eu quero dizer, não espiritualmente, tá? Mas de conhecimento, de inspiração, de sabedoria, pessoas que entenderam, que aprenderam ou que estão tentando. Então você vai tentando, você vai subindo, né? O simples fato de você querer tentar já faz com que você suba, mas tem que querer de verdade, porque só falar não, tá? A maioria das pessoas estão aonde, adivinha? Na base da pirâmide. Então, a maioria das pessoas é pobre ou é rica, em termos de dinheiro? A maioria das pessoas são pobres, elas não têm condições, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas morrem de fome todos os dias, né, no mundo todo, muitas pessoas gostariam de ter um pouco mais, muitas pessoas não conseguem nem pensar em qualquer outra coisa que não seja eu preciso trabalhar para colocar um pão dentro de casa para comer. Então esse é o nível da maioria das pessoas que estão na base da pirâmide, tá? Isso... Quando você decide que você vai começar a subir e que você vai... É claro que a gente não decide isso mentalmente, né? Você não fala, eu vou subir na pirâmide de Maslow, não é isso. Mas você decide que você vai começar a organizar a sua vida financeira, a sua vida pessoal, a sua vida emocional. E você começa a... Não, essas pessoas são pessoas que me fazem mal, me colocam pra baixo, não me estimulam a fazer nada positivo. Eu vou cortar elas da minha vida. E você começa literalmente a fazer coisas para que a tua vida seja uma vida diferente. Para de andar com pessoas que não estão te agregando emocionalmente, né? Porque geralmente são pessoas... eu não gosto muito de usar essa palavra tóxica, mas são pessoas tóxicas, né? São pessoas que acabam te colocando para baixo, te desestimulando, não te ajudam com uma palavra, com um apoio emocional. Nós estamos falando aqui de apoio emocional e mental. E quando você decide começar a colocar a sua vida em ordem, que você fala, não, agora eu vou começar a colocar minha vida em ordem mesmo. Se eu faço alguma coisa de errado, que eu sei que é errado, que eu sei que agride meu corpo, agride minhas emoções, agride a minha vida, eu vou resolver isso. Se eu não puder melhorar isso imediatamente, eu vou pelo menos melhorar um pouquinho e aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Tijolinho, serviço de formiguinha. E aí quando você percebe,
Tá todo mundo falando alguma coisa a respeito de você, porque e isso é uma coisa que é muito comum de se ouvir, tá? Quando você começa a colocar sua vida em ordem. É que você ficou uma pessoa egoísta, e muitas vezes nem é o caso. Você só quer paz, né? Você só quer ficar quietinho no teu canto. Que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa arrogante, que você agora se sente superior aos outros, que você... Então, são frases que você vai ouvir mesmo. E que tá tudo bem você ouvir, porque o que é importante é que você está colocando a sua vida em ordem. Como as pessoas estão enxergando isso é problema delas. E elas, como elas não estão acostumadas a ver uma pessoa organizada, a ver uma pessoa com a vida em ordem, para elas aquilo vai destoar muito. Então quando você decide que você vai colocar a sua vida em ordem, a sua vida vai destoar da vida daqueles que você vive com eles, né? E muitas vezes você vai ser obrigado a se separar completamente dessa nova atmosfera. Criar uma nova atmosfera e se separar dessa velha atmosfera, porque você, além de não se sentir mais parte daquilo, eles fazem com que você não queira mais se sentir parte daquilo, porque destoa nos pensamentos, destoa na comunicação, destoa na forma de se relacionar, e aí você paga o preço de ter uma vida nova, e o preço de ter uma vida nova é toda a sua vida velha. Então a sua vida velha ela não existe mais, ela deixa de existir, porque você literalmente morre naquele momento. No momento que você decide, agora eu vou fazer a minha vida ficar de pé e vou ser exaltado, né? Fui humilhado a vida toda, vou ser exaltado agora. Naquele momento é o momento que você morre. Então uma grande parte de você, se não todas as suas partes, morrem, e aí nasce um novo Roberto, por exemplo. E aí aquele novo Roberto, ele é mais estudioso, ele é mais aplicado, ele é mais organizado, ele começa a organizar as coisas na casa dele. Se ele não tem dinheiro pra balada, ele não vai, ele fica em casa, faz pipoca, assiste um filme em casa mesmo. Se ele não tem dinheiro pra comprar uma roupa, ele não compra, mas ele vai colocando a vida dele em ordem aos pouquinhos. De repente, alguns anos depois, nota-se uma diferença na vida do Roberto. E aí, quando você compara a vida do Roberto de agora e a vida do Roberto de antes, você fala, meu Deus, como que ele conseguiu fazer isso? Simplesmente sendo organizado. E colocando esse senso do propósito. O meu propósito na minha vida é o quê? Qual é o meu objetivo? Daqui 5 anos, como que eu quero estar? Colocando esse senso de propósito, esse senso de prosperidade, entendendo que a pobreza não existe, o que existe é a abundância de qualquer coisa que seja, inclusive a abundância de coisas negativas, que é o que faz com que a gente crie esse arquétipo da pobreza no planeta, acreditando que é isso que existe, quando na verdade o que existe é a escassez de outras coisas. Faz sentido? Escreve aqui embaixo. Roberto, faz sentido, entendi ou não entendi. Roberto, explica melhor, porque eu preciso saber se as pessoas estão conseguindo pelo menos acompanhar o raciocínio, porque muitas vezes, quando a gente está acostumado, principalmente sobre esse assunto, tá, gente? Eu estudo muito sobre arquétipos, eu vejo muita coisa na internet e eu vejo assim, pode passar um facão ali que 99% do que você vê na internet não tem nada a ver com a psicologia analítica, não tem nada a ver com Jung, não tem nada a ver com mecânica quântica, né? E o que acontece é aquilo que já falei várias vezes, as pessoas, principalmente grandes palestrantes, eles percebem uma fraqueza espiritual, uma fraqueza emocional ali no ser humano e eles pegam aquilo ali para poder ganhar dinheiro. É uma forma de fazer matéria, fazer dinheiro em termos de finança. Mas também não estamos falando de prosperidade em termos de distribuir aquilo que você quer com que a pessoa tenha abundância na vida dela. Eu acredito que esse é a nossa deixa, é o meu alarme. E escreve aqui embaixo nos comentários se vocês entenderam, se está conseguindo acompanhar o raciocínio, para que a gente possa continuar com os vídeos aí no futuro e que a gente possa trazer conteúdos relacionados e que você possa entender cada vez de forma mais simples, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!